Olá a todos, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. E sem mais delongas, vou direto ao assunto do vídeo, que eu acho que é uma informação relevante. Quem ainda não esteja sabendo dessa notícia, eu acho bom estar à parte, porque isso, ao meu ver, comprova, não só a minha opinião, mas de muitas pessoas, que o nível que está escalando esse conflito na Ucrânia para um nível mundial. Realmente eu creio que isso vai envolver mais países, fora Rússia e Ucrânia. Realmente já é não é só Rússia e Ucrânia, é Rússia contra OTAN, pelo menos nesse primeiro momento, mas realmente vai ser um conflito entre Ocidente e Oriente. O Ocidente com a parte norte do mundo, com os Estados Unidos e Reino Unido encabeçando ela, e o Oriente com China e Rússia. Mas, sem mais delongas, deixa eu falar para vocês o que aconteceu. A Rússia anunciou ter detido o diplomata japonês por espionagem. Hoje, na segunda-feira, um diplomata japonês foi preso em Vladivostok, na Rússia, que é no extremo oriente da Rússia, a cidade muito estratégica. Eu indico a vocês depois a pesquisarem Vladivostok. A cidade é banhada pelo mar japonês, perto de uma região de disputa entre Rússia e Japão, de algumas ilhas que hoje pertencem à Federação Russa, mas é uma região estratégica para a Rússia e também para o Japão. O governo japonês foi informado das resoluções russas pela via diplomática. De acordo com a mídia russa, um diplomata da embaixada japonesa em Moscou foi convocado para discutir o assunto. A FSB, uma agência russa de espionagem e inteligência, anunciou nesta segunda-feira que prendeu Motoki Tatsunori, cônsul-geral do Japão, japonês, em Vladivostok, no extremo leste da Rússia, por suspeita de espionagem, informaram a agência de notícias locais. As autoridades russas deram a Tatsunori 48 horas para deixar a Rússia. De acordo com a nota, a FSB, o diplomata japonês foi detido em flagrante quando recebia informações confidenciais em troca de dinheiro sobre a cooperação da Rússia com outro país da região Ásia-Pacífico. Tatsunori foi declarado pessoa não grata por Moscou. O governo japonês foi informado das resoluções russas pela via diplomática, de acordo com a mídia russa. Um diplomata da embaixada japonesa em Moscou foi convocado para discutir o assunto. Aqui eu acho interessante a gente ver essa parte aqui, pessoal. Outro país da região Ásia-Pacífico. Creio que se fosse literalmente a China aqui, já que a China agora e a Rússia são grandes amigas, levando em conta todo esse cenário geopolítico que a gente está vivendo. Não vejo por que essa notícia desse site aqui, que é bastante enviesado, tem sua ala ideológica e sua ala comprada já nesse conflito, não ia expor a China, se fosse esse caso, mas não tem nada para esconder a relação entre China e Rússia. Mas eu creio que seja algum outro país estratégico ali na região, como ele falou, Ásia-Pacífico, talvez a Índia, ou não sei, eu não tenho um vislumbre sobre isso, mas o fato é que a Rússia detém um diplomata japonês por suposta espionagem, coisa que não me surpreende, mas surpreende muitas pessoas, e eu faço um alerta: não fiquem chocados se mais casos de diplomatas aqui e acolá serem presos na China, no Irã, também talvez alguns cidadãos russos apareçam sendo presos no Reino Unido, nos Estados Unidos, por suposta espionagem.
A Rússia já é bem famosa pela sua capacidade de inteligência e espionagem, mas não se espantem se ocorrerem, não sei se eu posso dizer essa palavra, mas já vou dizer assassinatos e essas outras coisas, como aconteceu com o ex-primeiro-ministro japonês alguns meses atrás. Mas o interessante é, principalmente dessa parte aqui, pessoal. Perdão se vocês estão escutando um som de um carro aqui passando aqui na minha rua. É horrível. Eu gravo em um cantinho mais isolado, mesmo assim capta todo o som que vem da rua e passa um abençoado aqui com o carro, com o som do carro alto. Parece que é surdo. Mas voltando, eu chamo a atenção para vocês justamente da região Ásia-Pacífico. E justamente por ser um cônsul japonês. Para quem não lembra ou não sabe, mas quem não lembra eu vou lembrar e quem não sabe eu vou mostrar pela primeira vez sobre essa aliança aqui, esse tratado. O pacto militar entre Estados Unidos, Reino Unido, Austrália e China, para conter a China. Claro, o Japão também faz parte desse pacto. Agora vai participar mais intensamente, porque o Japão está num processo de remilitarização devido a todo esse cenário que esse conflito na Ucrânia está gerando para todo mundo. E é interessante você levando em consideração que se o Japão é um agente ativo desse pacto para conter a China, e a China é um dos principais parceiros, o principal parceiro agora da Rússia nessa empreitada, tanto nessa luta contra o norte ocidental, OTAN, Estados Unidos, OTAN e Estados Unidos, perdão, e também um principal parceiro da Rússia, principalmente para essa região da Ásia, do Ásia-Pacífico, do Oriente Médio, que para a Rússia e China é de extrema necessidade colocar toda essa região debaixo de suas asas. É de extrema necessidade. Então, um agente já dessa aliança Argos já está sendo preso por suposta espionagem, etc. Então, você já mostra que não, já é uma coisa um pouco óbvia e clara que não é só mais uma questão de autoritarismo russo e etc. sobre outro país. Vejam, você já está envolvendo aqui a Ásia, o Oriente Médio, a Austrália, que se localiza na Oceania, mas é muito próximo da China. Isso também mostra, é claro, por que a China está apoiando incondicionalmente a Rússia, já que tem vários adversários perigosos para ela. Então você perceba que essa narrativa, claro que a Rússia, agora eu vou dizer uma opinião pessoal meu, uma invasão ao território nunca é a melhor alternativa. Está acontecendo vários desastres, várias mortes, mas tem um contexto muito maior do que a mídia vende pra gente. Então não se surpreendam com notícias como essas e com o agravamento delas. Como venho dizendo, eu acho que a gente está partindo para um confronto global. Reste aqui, nós brasileiros, os poucos que pelo menos estão interessados e despertos para isso, nos prepararmos e acompanharmos essas notícias e ficarmos atentos. As notícias serão as nossas armas, pessoal. Porque com elas a gente pode antecipar algumas merdas e porcarias que vão respingar no Brasil. Tempos difíceis estão vindo e resta-nos ter sabedoria para saber pelo menos contornar elas um pouco. Então, vejo você no próximo vídeo
quando tiver notícias relevantes como essas, eu vou trazer aqui para vocês. Então eu peço que você se inscreva, deixe seu like para aumentar o engajamento do canal e assim outras pessoas conseguirem ter acesso a esse conteúdo e ativar as notificações. Eu vejo você no próximo vídeo e até mais.